Convido você para ler a palavra no livro de Gênesis. Aleluia. Gratos somos a ti, meu Rei. Torante a surre bebefaste a leva sévias. Versículo 22. Xeremenecou varamante a sude que benefastias. Lemanagaste a lavachora manás. Que marca assim: então dois dos visitantes saíram indo na direção de Sodoma. Porém Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vai destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vai destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor a 50 bons? Não é possível que mates os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido o mesmo pecado. Não faça isso. Tu és o juiz do mundo inteiro. Aleluia. Por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abraão voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou a simples mortal. Aleluia. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirás a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou: e se houver somente 40 bons, por amor a esses 40, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar. E se houver só 30? Deus respondeu: se houver 30, eu perdoarei a cidade. E Abraão tornou a insistir: estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Finalmente Abraão disse: não fique zangado, Senhor, pois essa é a última vez que eu vou falar, e se houver só 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou para casa. Aleluia. Você pode se assentar na presença do Senhor. Poderoso é o teu nome, Rei poderoso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oração. Sobre falar com Deus, sobre a insistência e sobre o resultado da oração. Porque quem ora tem resultado. Porque se a gente profetiza, dá resultado, imagina se orar. Se nós profetizamos com os nossos lábios, as nossas bocas, coisas boas, dá resultado, imagina se nós falar com Deus. Dá resultado, dá muito resultado. Deus resolveu visitar Abraão com 2 anjos. E ali eles comeram, ali descansaram, ali eles falaram que ano que vem eles iam voltar ali e Sara ia ter um filho. E ali Deus, ele foi com um propósito para aquele lugar. O propósito de Deus era ver o que acontecia em Sodoma e Gomorra. Aleluia. Quantas vezes será que o Senhor não está pertinho da gente para ver a nossa situação, né? Para ver o que está acontecendo? Porque se a gente ora muito por uma coisa, na mesma direção, o Senhor também vai averiguar, né? Se realmente é aquilo que está sendo orado. Porque Deus é justo. Ele não vai fazer injustiça. E a Bíblia fala no capítulo 18, versículo 16, que ele resolveu falar para Abraão o que ele estava
estava pensando de fazer. E Deus também fala com a gente, né? Ele fala com a gente e usa pessoas para falar com a gente, e usa a gente para falar com pessoas, e usa a gente para falar com a gente mesmo. Que Deus tremendo, né? Que Deus, de uma forma muito especial, Ele sabe quem está cansado nessa noite. Mas Ele disse que você vai sair daqui descansado, porque Ele é um Deus de renovo, de restauração. Eu também cheguei aqui muito cansada e fiquei 1 hora andando aqui fazendo as coisas, me cansei mais ainda, mas eu já te confesso que eu já estou renovada, eu já estou restaurada, porque o Senhor é um Senhor que Ele age nas áreas que nós precisamos. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e você não está cansado, mas você está triste. Ele sabe quando alguém está triste, mas você vai sair daqui alegre, porque a alegria do Senhor a nossa força é. Ele contagia a gente com a alegria dele. A presença dele nos dá alegria e tira a tristeza, porque a tristeza não é bom, né? Quando a gente está triste, a gente fica abatido, a gente fica desanimado, a gente perde o ânimo até de fazer o que a gente tinha projetado. Não acontece com você assim? Você projetou alguma coisa quando você estava alegre, mas por alguma situação veio a tristeza. Aí você se desmorona, não tem mais vontade de fazer aquilo. Mas como a gente tem temor ao Senhor, mesmo sem vontade, a gente vai e faz. E aí, no a gente fazer, o milagre acontece. Dentro da gente e fora da gente. Hoje é noite de milagre nesse lugar, Senhor Deus. Deus vai tocar em você da cabeça à ponta dos pés, mesmo sentada onde você está. Hoje tem eletricidade para renovo, para levantar, para alegrar, para restituir aquilo que o inimigo às vezes tem matado na tua vida, tem roubado. Mas Deus é Deus que abençoa. E aí? Ele falou para Abraão, no versículo 20, ele disse para Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado de seus moradores é muito grave. Se havia terríveis acusações contra essa cidade, Sodoma e Gomorra, era porque alguém estava falando com Deus sobre a situação dessa cidade, né? E a gente, olhando o texto todo, a gente pode perceber que realmente estava muito difícil a situação naquela cidade, né? Mas Deus sabia que Abraão tinha um sobrinho lá. Deus sabia que se houvesse alguma coisa contra Ló e a sua família, Abraão ia ficar triste. Porque se a gente fica triste por um estranho, imagina a família, o sangue da gente, né? Aí Deus disse: eu preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. O que foi que Deus disse? Eu preciso descer até lá para ver se as acusações são verdadeiras ou não. Abraão conhecia Deus. E eu creio que nós que estamos aqui nessa noite, nós também conhecemos a Deus. E Abraão sabia que Deus era poderoso. Era poderoso para haver uma grande destruição naquela cidade. A Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? A gente às vezes leva esse versículo só no lado bom, né? Porque a gente só quer o lado bom. Quando a gente vai orar: Senhor, operando Tu,
que impedirá? Mas a gente está orando por uma coisa boa, para o lado bom, mas também é para o lado mau. Operando Deus, quem impede o operar de Deus? Tanto no lado bom, como no lado mau. Mas nós temos o hábito de puxar lenha para a nossa sardinha, né? Então a gente usa a palavra para tocar no coração de Deus, porque a palavra ela tem promessas. E a gente quer alcançar os propósitos da gente. A gente quer alcançar os ideais, os sonhos da gente. Aí a gente cita a palavra, porque Deus ele não mente. Ele vai cumprir a sua palavra. Às vezes nós não merecemos, mas ele honra o que ele fala na palavra, né? Então, quando ele falou isso para Abraão, Abraão foi inteligente, Abraão foi rápido, Abraão sabia que Deus era o Senhor, que Abraão era um ser mortal, eu e você sabemos disso, que nós somos sujeitos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus da Bíblia, ao Deus que criou todas as coisas. Então Abraão começou a conversar com Deus. O pastor cantou 2 hinos de oração. Você percebeu nessa noite? Qual os 2 hinos que o pastor louvou nessa noite de oração? Quem se lembra? Quem se lembra dos 2 hinos que o pastor puxou nessa noite? Guarda o contato foi o último. Mas teve outro também. Que ele falou que o véu do templo se rasgou. E ele falou de oração. Que a nossa oração hoje não tem impedimento para nós falar com Deus. Viu, diabo de Eloy? Não precisa marcar hora. Não tem lugar escolhido. Deus só vai me ouvir responder se eu orar lá. Ele responde em todos os lugares. À noite, de dia, no almoço, à tarde, dentro do carro, no trabalho. Deus ele ouve e ele responde. Porque o prazer de Deus é ajudar. E Deus diz para mim que essa noite Ele te ajuda em muitas áreas da tua vida. E Ele age no teu interior. Ele restaura o teu interior. E há uma cachoeira sendo derramada sobre você, inundando todo o teu ser nessa noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, Tu és tremendo. Aí Abraão começou a intercessão. Quando nós falamos com Deus, nós oramos por Deus, que não é para a gente, eu não estou orando por mim, eu estou orando pelo filho, eu estou orando pela igreja, eu estou orando pelos irmãos, eu estou orando pela esposa, pelo pai, pela mãe. Aí a palavra se chama intercessão. Alguém está intercedendo não para si, mas para alguém. Abraão, ele começou a interceder. Ele poderia ter dito: Deus, Tu sabes, Senhor, que lá nessa cidade eu tenho um sobrinho chamado Ló. Você observou que ele não orou assim a Deus? Você observou que ele não pensou só em Ló? Ele pensou no povo. Ele pensou nas crianças, ele pensou no jovem, ele pensou nas esposas, ele pensou do modo geral. Ele poderia ter ido direto: Senhor, Tu vai fazer alguma coisa contra aquela cidade? Mas diz o meu sobrinho e com a sua família. Não.
Ele tentou ainda, através da sua intercessão, salvar aquelas 2 cidades de ser destruídas. Aí ele começou, com muita humildade, né? Porque quando a gente fala com Deus, a gente precisa saber quem a gente é, quem nós somos, quem nós somos. Abraão disse para Deus que ele era um ser mortal, mas além disso nós somos o pó da terra, que todo mundo pisa no pó. Nós somos a erva do campo. Campo quer dizer pastagem, roseira, morro. Nós somos essa erva que é tão frágil. Se der um vento forte, ela pode quebrar e morrer. E nós somos a nuvem passageira, porque nós estamos aqui na terra de passagem. Nós não sabemos quando acaba essa viagem, mas ela vai acabar. Por isso que nós temos que viver todos os dias, cada momento. Eu achei muito interessante a missionária Daisy, quando pregou, que ela citou, né? Ela citou que alguém dizia: quando nós se aposentar, nós vamos fazer. Quando nós parar de trabalhar, nós vamos fazer. Esqueceu de viver o dia a dia. Esqueceu de viver o presente. E quando nós não temos Jesus, nós temos essa mentalidade. Quando eu me aposentar, eu vou trabalhar na obra. Quando eu me aposentar, eu vou comprar uma casa na praia, eu vou me mudar para a praia. Sempre é quando se aposentar. Sempre quando é parar de trabalhar. E às vezes não chega a se aposentar. E às vezes não chega a parar de trabalhar. A gente tem que viver o hoje. Porque o hoje passa. O hoje passa e ele se torna passado. E o amanhã, ele nunca chega. O amanhã vai ser o presente. Abraão percebeu que aquela cidade, aquele povo, estava em perigo. Ele tinha que fazer alguma coisa. Às vezes, irmãos, a gente não pode fazer com nossos braços. Nós não podemos fazer com nossas pernas, com o dinheiro, mas a gente pode fazer com a nossa oração. A gente pode fazer com as nossas palavras. E o pastor também falou isso no começo do trabalho. Você que não abre a boca para orar, você que não abre a boca para louvar, irmãos, hoje nós temos voz. Hoje nós temos condições de orar alto, condições de louvar. Quantos que gostariam de orar, abrindo a boca e falar, são mudos? Nunca falaram. Você sabia que na igreja que aceitamos Jesus há 32 anos atrás, tinha um mudo? Ele não falava nada, mas tinha uma coisa que ele falava na igreja: aleluia. Ele abria a boca, mesmo sendo mudo, e o aleluia saía da boca dele. Era a única coisa que ele falava: aleluia. Você sabia que quando a gente ora, a gente louva, o Senhor aperfeiçoa a nossa voz? Quem se lembra da dificuldade que eu fiquei quando deu AVC em mim, há 5 anos atrás? Eu sou rápida em tudo. Eu sempre fui. Quando deu AVC, eu tive que ser normal. Porque eu tinha que medir as sílabas.
palavras saíam erradas, eu não conseguia falar. Foi um tratamento, não foi do dia para a noite. Você sabia que eu fazia fono em casa, exercício facial? No começo era de manhã e à tarde. Que coisa chata. O exercício facial e com a voz. Eu tinha que mexer a minha língua, treinando, porque no AVC ela ficou maior. Eu me esforçava para ela ficar dentro da boca. Você sabe que a nossa língua ela se encaixa perfeitamente dentro da boca. E a minha não era normal. Você sabia que mais de um ano eu fiz o exercício facial. Depois, quando eu percebi que eu fui melhorando, eu fazia uma vez por dia. Quantas vezes que eu não tinha tempo em casa, mesmo doente, eu corria. Eu fazia dentro do carro. Eu fazia na ida para a igreja, eu fazia na volta da igreja. Quando nós íamos a algum lugar de carro, eu aproveitava aquele momento para fazer, porque eu tinha que fazer. Hoje eu falo normal, gente. Eu posso errar uma palavra que eu não sei como falar direito, mas não resultado do AVC. Mas eu não poderia ter usado isso e dizer assim, ó. Não posso louvar. As palavras não saem certas da minha boca. Não posso orar. As palavras não saem certas da minha boca. E hoje eu posso te dizer, você se lembra? O Senhor está falando aqui nessa noite. Que eu disse, não foi só uma vez. Na fase do AVC, eu disse que eu atendia todas as pessoas, dando uma pincelada em cada uma e conseguia atender todas quando acabava o culto, e que eu não conseguia mais, mas hoje eu consigo já. Hoje eu consigo responder aquela que está perguntando, já atendeu o outro que quer saber alguma coisa e atendeu o outro. Hoje eu consigo. Que Deus poderoso, né? Que parecia que era meu filho. Não parecia? Deus falou que fechou minha sepultura. Mas eu me esforcei. Eu sabia que Deus tinha ministério na minha vida. Eu sabia que Deus tinha pregação na minha vida, fora as outras coisas. Deus não ia me deixar, mas eu fiz a minha parte. Sei que muitas pessoas oraram por mim para que fosse restaurado, porque o AVC atingiu. E eu também orei. Hoje eu posso falar isso sem medo de dizer que eu estou mentindo e enganando alguém. Quando acontece com a gente que sabe. A gente não pode falar uma situação de outra pessoa. É só o que a gente vive. E eu passei essa situação. E hoje, a minha voz está normal. A minha língua se encaixa direitinho quando eu fecho a boca. Mas ela ficou maior do que a minha boca. O poder da oração, o poder da gente fazer a parte da gente. E Abraão estava fazendo a parte dele em relação àquela cidade, e em relação ao sobrinho dele. Ele orou uma vez. E olha, que as duas cidades deveriam ter bastante gente.
150 pessoas não é nada. Mas ele foi por baixo. Por baixo. Ele pensou em tocar no coração do Senhor. Senhor, se tiver 50 pessoas, tu vai destruir os bons, os maus. Mas Deus já sabia, né, que tinha naquela cidade. E ele foi indo. Ele intercedeu 6 vezes. Ele insistiu 6 vezes. Ele até se colocou diante de Deus como uma pessoa atrevida. E ele pediu para o Senhor não ficar zangado com ele. Tanta oração para nós, como a intercessão por algo ou alguém, a gente deve existir. Ele sabia que eram os últimos momentos que ele estava ali com Deus. Ele sabia que Deus ia sair dali. E a gente tem que aproveitar bem os momentos que a gente tem com o Senhor. Porque os momentos que a gente para com o Senhor, ele é precioso. Ele é muito precioso e importante. E vale a pena. Você lança a tua semente de oração. Porque a oração é uma semente. É uma semente para a gente viver amanhã. Para viver hoje. Para viver semana que vem. Para viver mês que vem. Para viver ano que vem. E para a eternidade. Você pede para o Senhor para você não perder a salvação da sua alma? Porque a gente pode perder. Num segundo. Num segundo a gente pode perder a salvação da nossa alma. Abraão foi atrevido. Ele provavelmente pensou: é a minha oportunidade de fazer alguma coisa para aquele povo. E você sabe da história que a Bíblia fala que os anjos foram lá e que confirmou todas as acusações que estavam se levando para Deus, né? A situação era muito horrível. Olha só, como o anjo do Senhor fez o que o Senhor mandou. Espírito Santo de Deus. Deixa eu aqui, no 19:12. Ló sai de Sodoma. Então os visitantes disseram a Ló: tem mais gente sua aqui? Pegue seus filhos, suas filhas, seu genro e os outros parentes que você tiver na cidade, tire todos daqui, pois nós vamos destruir esse lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente, e por isso nos mandou para destruir Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com as suas filhas. Ele disse: arrume-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Então a intercessão de Abraão tinha tudo para dar certo. Se os parentes, o genro, tivessem acreditado no que Ló tinha falado. E hoje Deus faz a mesma coisa. Deus manda recado e as pessoas não acreditam. Deus manda as mensagens e as pessoas não acreditam. Como o negócio estava muito feio, a situação estava muito feia, os anjos pegaram pela mão de Ló
Ló e a sua esposa e suas filhas e levou até fora da cidade. Abraão teve êxito na sua intercessão. Na verdade, a família principal que ele queria que escapasse, escapou. A mulher de Ló virou uma estátua de sal porque ela era desobediente, né? O anjo disse para não olhar para trás e não parar, né? Era para correr, não podia parar, tinha que se esforçar. E às vezes na obra nós temos que correr, nós temos que se esforçar, nós não podemos parar e nem podemos olhar para trás, porque nós podemos ficar igual a mulher de Ló. A chuva e o vento destrói uma estátua de sal. Mas quem corre, quem obedece a Deus, alcança a misericórdia do Senhor. Abraão conseguiu, através da sua intercessão, pelo menos salvar o seu sobrinho. A intercessão para alguém, a intercessão para uma situação, ela tem muito poder. E hoje eu vou trazer essa intercessão para o dia de hoje, pelo que está acontecendo. Algo que me chamou a atenção, ele era uma pessoa para interceder para Deus. Ele foi uma pessoa para orar, para interceder por Sodoma e Gomorra. Uma pessoa deu resultado, imagina mais de uma pessoa. Você entende? Imagina mais de uma pessoa. Eu me lembro que quando meu marido se aposentou, há 27 anos atrás, a gente estava naquela novidade de aprender as coisas do Senhor, né? Mas eu tinha novidade de aprender para praticar para dar certo. Porque a gente tem que aprender e praticar para dar certo, se não praticar não dá certo. Se não praticar, não dá certo. Tu pode ter o maior conhecimento do mundo. Se tu não praticar cada detalhe que aprende, não vai dar certo. Aquilo que era para ser bênção vai se tornar maldição. Então, a idade dele era 41 anos. E eu me lembro que várias vezes por dia eu pegava na mão da Adriana. Naquele tempo meu filho morava com nós, na mão da minha nora, e nós intercedíamos pela aposentadoria dele. Ele era novo, a gente sabia que era só um milagre, e naquela época eles estavam a cortar o tempo da roça, né? E ele queria pegar esse tempo. Eu acho que é 11, 12, 13 anos, que já valia, né? Nós dizíamos, Senhor, nós intercedíamos, ele estava lá trabalhando. Ele ligava e ele dizia, está acontecendo assim, assim, assim. Foi encaminhado assim, assim, mas pode não dar certo da roça. E a gente dizia, Senhor, abençoa que ele consiga aposentadoria. Abençoa que dê certo, Senhor. Se é plano teu que ele continue a trabalhar, vai ser bom, porque ele vai ganhar um salário dobrado. Se não é plano teu, ele vai sair. E naquele tempo ele tinha vários amigos da empresa que trabalhavam anos lá aposentados. Mais 2 meses que ele estava aposentado, eles mandaram ele embora. Mas quando a gente ora, a gente sabe que a resposta, ela veio do Senhor. Então, se ele foi embora,
Aí começaram a mandar os velhos tudo embora, né? Que era aposentado, trabalhava anos. Fiquei triste porque nós também ficamos tristes porque o salário não era mais dobrado. Mas se alegrando porque sabia que o Senhor tinha um plano na nossa vida e por isso que não queria mais ir na empresa. Mas a intercessão deve existir na nossa vida. E você sabe que há um ditado mundano, que é um ditado muito real. O que os olhos não veem e o ouvido não ouve, não atinge o nosso coração, o emocional, o sentimental. Agora, o que os nossos olhos veem e nossos ouvidos ouvem, mexe com a gente, mexe com o ser humano. Eu trouxe essa mensagem nessa noite para falar do poder da intercessão. Eu imagino como deve ter sido o desespero do povo de Sodoma e Gomorra. Eu imagino a gritaria, todos sendo incendiados, porque Deus mandou chuva de fogo. A chuva de fogo tanto destruía casas, árvore, plantação, como destruía famílias. A chuva de fogo, ela destruiu Sodoma e Gomorra. Tudo que existia naquela cidade, que era um povo pecaminoso. Destruiu criança, mulher, ancião. Não tinha como correr daquela chuva de fogo, daquela destruição. Hoje, a gente está observando, vendo algo parecido com destruição. E tem mexido comigo muito essa semana. Eles têm colocado muita pedacinho de filmagem da guerra em relação à criança. Criança que você vê que está morta nos braços que ele segurando, está branca já, está com o corpo defunto, já está toda pescoço mole. A gente tem visto o desespero dessas famílias que têm sobrevivido, mas que a família toda morreu. A gente tem visto destruição. Não está sendo total como Sodoma e Gomorra. Foi destruído total tudo. Mas está sendo parcial. E a gente está vendo. E nós estamos num país que não está guerreando. Nós estamos na nossa casa, na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil. Com tudo certo, tudo correndo bem, ninguém está ficando sem socorro, ninguém está ficando sem luz, sem água, tem solução para isso. E nós estamos vendo um país que está sofrendo horrores. Porque nem quando aconteceu aqui no Haiti, que deu aqueles terremotos, ou essa outra guerra, que ainda que eu acho que continua levemente, né? Não foi mostrado as coisas que está sendo mostrada hoje. Nesse país, no povo de Israel. O que mais me machuca é que certas pessoas que vão limpar o rosto da criança, a gente percebe que é com estupidez. É com força, cortado, limpando o rosto, jogando, não sei se é água, se é soro, no olho da criança com o olho aberto. Mas nós temos que, a Bíblia diz chorar como que chora, e rir como que ri. E
ficar no lugar dos presos como se estivesse preso nas cadeias. É um desespero total que estão mostrando. É um desespero. Desespero. Uma criancinha que tinha morrido a mãe, ela procurando a mãe, chorando pela mãe, gritando pela mãe, e não tem mais mãe. E as crianças que morreram, pai e mãe, não tem para onde correr, porque não se sabe, é que nem um ladrão. Os ataques estão sendo igual um ladrão, a gente não sabe como o ladrão vai entrar na casa da gente. E as pessoas não sabem aonde vai ser atacado o próximo ataque, porque se as pessoas soubessem, eles iam para outro lugar. Eles iam correr, não importa as coisas materiais. Aquele homem, atendendo no hospital, ajudando no hospital, pensando que a sua família estava segura. E de repente ele vai atender as pessoas e percebe que a sua esposa morta, os seus filhos mortos. Ele disse que perdeu o sentido da vida. Ei, nós estamos aqui numa boa e reclamamos de muitas coisas, até de trabalhar. Reclamamos do outro ser humano, de ter que vir na igreja, de ter que orar, jejuar. Esse povo lá está desesperado. O Covid passou, mas lá está com a Covid. Enviado de banco. Provavelmente é jogado em algum lugar, sei lá, porque nesse momento ninguém se preocupa com caixão, nem com buraco, nada. A preocupação é socorrer aqueles que estão feridos, sem água, sem luz, sem remédio para passar a dor, sem saber que tem mais um parente para ajudar eles. Mas nós, igreja, nós temos que parar e ter a consciência e todos os dias orar por aquele povo, orar por aquela nação. E eu desafio você de nós começar a guerrear por aquela nação. Eu desafio você de amanhã jejuar para que a misericórdia do Senhor, porque basta uma palavra do Senhor, basta uma ordem, uma ideia do Senhor, e tudo se finda, mesmo que tudo venha se findar. Eu estava pensando, os traumas que vão ficar em quem sobreviver, os traumas naquelas crianças que perderam o seu tudo, os traumas naqueles casais, família, que levaram a vida inteira. Eu estou falando do material agora, perderam tudo. Mas a maior perda foi a perda da família, do ser humano, do amigo. E não tem como sair de lá algumas pessoas. E nós vamos orar por eles agora, nesse momento. Mas eu quero deixar para você amanhã. Eu não sei